Salve pessoal, mais uma aulinha, dessa vez sobre potencial elétrico. É um assunto que vai ser muito importante para as nossas próximas aulas, né, que vão ser sobre circuitos elétricos. E esse assunto é extremamente importante, né, porque é um dos assuntos, ou se não, o assunto que mais cai no vestibular, né, que é justamente o circuito elétrico. Então, pessoal, para a gente continuar aqui a nossa aula, vamos falar um pouco sobre potencial elétrico. Mas antes, olhem bem para essas figuras aqui, né? Na figura de cima a gente tem uma mãozinha, né, que está indo encostar numa mola e uma carga a uma certa distância da, da esfera maior carregada, né? Eu chamei esse ponto aqui de onde a esfera estava de ponto A, certo? E repara o seguinte, que depois, nos dois casos, a mão vai fazer uma força para conseguir superar a força natural que tem nesses objetos, né? Você repara que quando você tem uma mola, essa mola faz uma força contrária, né? Nessa mão, querendo voltar no seu estado natural, né? Querendo voltar para o estado relaxado. Por outro lado, a gente sabe que cargas elétricas de mesmo sinal, elas querem se repelir, né? Então, essa mão está tentando superar uma força que sai aqui justamente dessa carga maior, que quer empurrar essa carga para longe, né? Essa carguinha para longe, né? Então você repara o seguinte, pensando aqui no campo elétrico, a gente tem um campo elétrico que vai sair da carga maior, né? Certo? Não vamos se preocupar muito com o campo elétrico que a carga menor faz, tá? Vamos pensar só sobre a carga maior. E aqui você vai ter também um campo elétrico. Deixa eu desenhar melhor, né? Deixa eu desenhar na carga. Aqui a gente tem um campo elétrico nessa carga. E mais próximo ainda dessa carga, deixa eu apagar essa força aqui que eu desenhei. E mais próximo da carga você vai ter um campo elétrico com uma intensidade maior, né? Certo? Então tu repara que, pensa comigo, se a carga está mais próxima da outra carga, da carga maior, significa que ela vai querer ser solta, né, lançada, com maior intensidade do que se ela tivesse aqui nessa distância, né? Então, nessa distância mais próxima aqui da carga maior, a energia potencial, lembra da energia potencial que a gente viu lá na gravitação? Que se você coloca um objeto a uma certa altura, ele tem um potencial de cair, certo? Aqui ele vai ter um potencial de repelir, certo? Um potencial de repelir, que depois essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética de movimento, né? Que vai lançar essa bolinha para longe. Essas cargas elas querem se repelir. Então a ideia aqui vai ser muito parecida. A gente vai ter uma energia potencial, uma energia potencial elétrica. Tá? Que eu vou chamar ela também de U, tá? Como aqui não tem energia potencial gravitacional, eu não vou diferenciar, porque eu também acho que eu usei U para a energia potencial gravitacional. Mas se tivessem dois casos iguais, né, onde tem potencial gravitacional e elétrico, eu escreveria ali embaixo, né, U elétrico e U gravitacional. Mas como a gente não vai se preocupar com isso agora, a gente coloca somente energia potencial elétrica como a letrinha U, tá? Para falar que aqui tem uma energia potencial. Então, pessoal, se eu estiver mais próximo da carga elétrica maior, eu vou ter uma energia potencial que é maior, certo? Ou seja, à medida que eu me afasto da carga elétrica maior, eu diminuo minha energia potencial. Ou seja, se eu ando na direção do campo, repara que o campo elétrico dessa carga maior é sempre aqui para a direita, né? Nessa linha, né? Nessa linha tracejada, é sempre aqui para a direita. À medida que eu ando na direção do campo, a minha energia potencial é menor, certo? Então, à medida que eu ando na direção do campo, a energia potencial é menor. Então, até escrever isso aqui. Energia potencial menor no sentido do campo.
E repare que essa informação vai ser bastante importante para a gente, tá? Guarde isso na cabeça de vocês, tá? Vamos ver o seguinte agora. Vamos ver aquele caso onde você tem duas placas carregadas, né? Aqui da esquerda com carga negativa e na direita com carga positiva. E lembra, né? Das cargas positivas é da onde sai o campo. Na carga negativa é onde que o campo entra. E quando você tem duas placas carregadas com sinais opostos e grandes, né? A gente vai ter justamente um campo elétrico que é constante entre essas placas, né? E vamos dizer que essas placas estão distanciadas por uma distância d, certo? Eu vou marcar aqui, eu tinha marcado do lado direito, mas eu vou marcar aqui o lado esquerdo como sendo zero, certo? A posição zero, e um eixo que cresce positivamente para a direita, certo? Então pensa comigo, imagina que eu estou com uma carga no ponto A, uma carga positiva, e quero levar essa carga positiva ao ponto B, certo? Repara que se ela é uma carga positiva, ela quer se repelir aqui desse ponto B, porque tem cargas positivas aqui, né? Então eu preciso fazer uma força que supere a força elétrica, né? Supere a força elétrica para conseguir ir de A para B, tá? Superar é uma ideia ruim, por quê? Qual que é a ideia? Se eu fizer uma força mais fraca que a força elétrica, eu vou não vou conseguir empurrar essa carga do A para o B, né? Mas se eu fizer uma força maior, eu vou dar mais energia do que eu preciso para chegar no ponto B. Então vai ser necessário que eu faça uma força de mesma magnitude do que a força elétrica, mas de sentido oposto, certo? Então vamos calcular essa energia. Então aqui vai ser feita uma força, né? Deixa eu botar com outra cor para ficar bem claro. Aqui eu vou fazer uma força, né, sentido contrário à força elétrica, para conseguir trazer essa carga do ponto A para o ponto B, certo? E eu vou calcular a energia, né, justamente pela força. Lembre-se, pessoal, que a energia relacionada à força em um percurso é justamente o valor do trabalho realizado por essa força, né? É um trabalho que vai de A até B. E lembra que trabalho é força versus deslocamento, certo? Beleza? Então a energia que eu estou dando para essa carga que sai de A para B é uma energia que tem a ver com o trabalho que essa força faz, né? E repare o seguinte, o deslocamento ele é um deslocamento que vai de A até B, né? Então ele vai do sentido positivo do eixo. Então ele tem um valor positivo também. A força também aponta na direção do eixo. Então também tem um valor positivo, de modo que eu posso tirar então, portanto, nessa multiplicação a notação de vetor, né? Porque eu sei que um produto de dois vetores é uma coisa escalar. Então tirei a notação de vetor da mesma jeito que a gente faz na linha dinâmica, baseado nesse eixo aqui, né? Que eu defini. Poderia ser o contrário, mas defini nesse eixo, tá? Só que eu lembro o seguinte, pessoal, que a força elétrica é dada pelo produto do campo elétrico vezes a carga, certo? E repara que se o campo é constante, a força também é constante, porque essa carga aqui não muda, né? A carga se conserva a todo momento. A carga não se cria, não se destrói, né? Ela é sempre conservada em todo momento. Não faz sentido ela perder carga do nada. Então, eu só vou substituir então essa força que está ali para cá para baixo. A força é, portanto, o campo vezes a carga, vou colocar a carga aqui na frente, vezes esse deslocamento. Repara que o deslocamento ele tem valor da distância entre as placas, que eu nomeei de D, certo? Então eu vou colocar D aqui. Então repara que a energia que eu dou, né, para essa carga, para sair do ponto A para o ponto B, é justamente esse produto aqui, entre a carga, o campo e a distância D entre as duas placas, certo? E repara o seguinte, vamos pensar no seguinte, aqui está rolando uma variação de potência, certo? De energia potencial, certo? Ou seja, tem uma energia potencial final, que eu vou chamar de energia potencial mais, porque nesse ponto B aqui está próximo das cargas positivas, e uma energia potencial negativa, certo? Tem uma variação, né? Quando eu saio de A para B, eu vario
a minha energia potencial, porque eu estou variando justamente a distância. Lembra da energia potencial gravitacional? Que quando eu mudo a posição do objeto, mudo a altura, eu estou variando a energia potencial gravitacional. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então repara o seguinte, que aqui, essa energia que eu dei foi justamente essa variação de energia potencial, certo? Vai ser o Q E vezes a distância. Só que você repara o seguinte, que essa variação aqui, ela depende de qual carga está ali. Como assim? Se for uma carga positiva, a gente vai ter uma variação aqui que vai ser positiva, né? Porque o E é positivo, o D é positivo, então tudo é positivo. Mas se a carga que eu tivesse colocado ali é uma carga que seria, por exemplo, negativa, a gente teria uma variação que é negativa, né? E trocaria o sinal. Então, para a gente conseguir superar esse problema, da mesma forma que a gente fez lá com a força anteriormente, para chegar no campo elétrico, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir os dois lados da equação, tudo por quê? Certo? E repara que uma vez que eu dividi tudo por quê, eu vou ter que renomear esse U mais dividido por Q, né? Esse U mais dividido por Q eu vou chamar de V mais, certo? E esse U menos dividido por Q eu vou chamar de V menos, certo? De tal forma que eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a diferença entre essas duas novas grandezas, que eu chamei de V, né? Ela vai ser dada pelo produto do campo elétrico vezes a distância. E essa grandeza que eu chamei de V é justamente o nosso potencial elétrico. Repara que o potencial elétrico ele tem relação com a energia elétrica, só que ele não tem relação com a carga de quem está sofrendo quem está recebendo ou perdendo, né, aquela energia elétrica. Ele tem a ver com algo que é igual ao campo, que está ali no espaço, mas ele não necessariamente interage com uma carga em si, certo? Ele é independente dessa carga, porque a gente justamente dividiu pela carga. Igual que a gente fez com a força naquele momento, lembra que a gente dividiu a força pela carga para achar o campo? Esse potencial elétrico é a mesma coisa, a gente dividiu a energia pela carga para que esse potencial dependa apenas da fonte. Repara que esse potencial ele existe devido a essas duas placas que estão aqui, não da carga que eu coloquei ali e tentei tirar de A para B, certo? É uma coisa que independe justamente da carga que eu coloco, ele depende apenas da fonte, certo? E repara o seguinte, vamos olhar um pouco para a unidade, certo? Repara que a unidade de energia potencial é energia, né? Que é o joule. E como a gente falou antes, a unidade de carga é o coulomb, certo? Essa divisão de energia com o coulomb a gente vai chamar de volts, tá? Vai chamar de volts e essa vai ser a unidade de potencial, tá? Potencial elétrico. Joule por volts. Perdão, joule por coulomb, né? A gente vai chamar de volts. E é aquilo que você vê, por exemplo, numa pilha, né? Quando você vê uma pilha lá com 1,5 volts, é justamente isso, né? Essa grandeza que faz as cargas elétricas andarem, né, dentro dos fios condutores e conseguir dar energia para que aquele objeto comece a gerar uma corrente elétrica ali dentro e comece a funcionar, certo? E é por isso que essa unidade de volts tem tudo a ver com o conteúdo de circuito que a gente vai ver mais para frente, certo? Só que é o seguinte, pessoal, uma observação importante. Potencial elétrico, deixa eu fechar isso aqui que está na frente da observação. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Porque, repara, a energia é uma grandeza escalar. A carga é uma grandeza escalar. Elas não são definidas como vetores. Portanto, o potencial elétrico também é um vetor. Também é um escalar.
Guarde essa informação que ela vai ser bastante útil daqui a pouco, tá? Uma coisa interessante, pessoal, que como a gente viu que a diferença de potencial, né, vou chamar aqui ΔV, ela é dada pelo produto do campo vezes a distância. E pessoal, tome cuidado, tá? Essa distância, repare aqui na nossa execução, né? Essa distância, ela é medida da maneira como a gente fez aqui, ó, a partir da carga da placa negativa, tá? Então essa é uma distância que é medida a partir daqui, certo? Esse aqui é o zero, a gente vai medir ela a partir daqui, porque foi assim que a gente construiu o nosso problema, certo? Então tu repara que a diferença de potencial ela tem a ver com a distância em relação a esse eixo, certo? Repara uma coisa importante, que se eu tiver nesse ponto aqui que eu vou chamar de A e nesse ponto aqui que eu vou chamar de B, eu estou à mesma distância da placa negativa, certo? Eu estou a uma distância D dessa placa negativa. Então a diferença de potencial ou a potência nessas linhas verdes, elas são iguais se o que eu estou olhando são lugares onde a distância seja iguais. Por exemplo, se eu colocar aqui um ponto C e um ponto D, repara que o ponto D e o ponto C estão à mesma distância da placa negativa. Então, portanto, elas têm a mesma energia, é o mesmo potencial, certo? Repara que D e B não têm o mesmo potencial, por quê? Porque B está mais próximo da placa negativa do que D, ou seja, D está mais distante. Ao mesmo passo que C está mais distante de A. Então, C tem uma energia potencial maior do que A. Repara que a energia potencial ela aumenta no sentido contrário do campo, porque essas linhas que eu desenhei, essas setas, né, esqueci de representar aqui, é o campo elétrico. A energia potencial ela decai no sentido contrário do campo. Isso é um conceito bastante importante, tá? E ele é simples de entender justamente por causa dessa medição que a gente fez aqui, né? Repare que à medida que a gente anda nesse sentido, D aumenta, então, portanto, a diferença de potencial também aumenta, tá? E aqui vai funcionar a mesma coisa para uma carga elétrica. Repara que o campo de uma carga elétrica é esse campo que é radial, certo? Repara que ele diminui conforme a distância vai andando também, certo? Quanto maior for a distância, menor vai ser o campo elétrico, porque o potencial de uma carga pontual vai ser KQ dividido pela distância que está nessa carga, tá? Muito similar ao campo elétrico, certo? O cálculo do campo elétrico. Só que de vez de ter um quadrado aqui, não tem esse quadrado, tá? Então essa carga que tem valor Q, ele vai ter uma energia, um potencial elétrico que cai com a distância. Só que, como aqui é um círculo, repara que daqui até aqui vai ter a mesma distância, né? Daqui até aqui. E daqui até aqui. E daqui até aqui. Ou qualquer ponto que esteja dentro desse círculo aqui. Certo? Então, se eles estão à mesma distância, aqui tem uma superfície equipotencial. Por quê? Porque em qualquer ponto dessa superfície aqui, repara que aqui a gente está em 2D, mas imagina que a carga ela viva num universo tridimensional, né? Então, essa distância igual da borda ao centro é uma esfera, né? E repara que a distância vai ser sempre igual se estiver na superfície dessa esfera. Então é por isso que a superfície é equipotencial. Equi de mesma, né? Potencial de potência. Então eles têm a superfície de equipotencial é a que tem a mesma potência em todos os pontos dessa superfície. Repara que se eu for para outra superfície, essa aqui que está mais distante, o meu potencial vai ser menor. Por dois motivos, né? Primeiro, porque está em superfície diferente, né? Então não pode ser igual. Segundo, é que eu estou andando na direção do campo. Se eu ando na direção do campo, o meu potencial diminui. E aqui repara que o meu potencial está diminuindo também pela equação, né? Porque quanto maior for a distância,
menor vai ser o potencial. E faz todo sentido, né? Porque lembra que quanto mais próximo eu coloco uma carga positiva dessa outra carga positiva que está aqui no centro, mais ela vai querer repelir essa carga para longe. E aí ela vai transformar essa energia potencial elétrica em energia potencial, energia cinética de movimento, né? Então é por isso que o potencial aqui vai funcionar ao contrário, tá? No sentido de quanto mais distante está essa carga, mais vai ter menos energia potencial, tá? Aí, pessoal, lembre-se que eu falei que eu tenho uma informação que era importante, que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, pelo seguinte: imagina que ao invés de uma carga no espaço, eu tenha várias cargas no espaço, certo? Eu quero saber qual que é o ponto, qual que é o potencial elétrico nesse ponto aqui que eu marquei, nesse ponto P, certo? Já que elas são grandezas escalares, para eu saber qual que é a quantidade de potencial elétrico que eu tenho aqui, basta eu somar, né? Porque, por exemplo, bananas são grandeza, é uma grandeza escalar, né? Eu tenho, se fulano me dá uma banana, ciclano me dá 2 bananas e a outra pessoa me dá 3 bananas, no final das contas eu tenho 6 bananas no total, né? Porque é uma grandeza escalar, se eu estou ganhando bananas, eu somo essas bananas que eu tenho, certo? Aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa. Se eu quero saber qual que é o potencial elétrico no ponto P, é só eu somar. É só somar o potencial de cada carga. E repara que cada carga está distante por uma distância, né? Desse ponto P. E aí eu faço, ó, a carga número 1 tem carga Q1, a constante é sempre igual, né? Não muda para nenhuma carga. E a distância é R1. Eu coloco na equação, me dá o valor, eu guardo. Depois, se eu quero calcular a potência total, né? Eu vou calcular a potência da primeira carga, né? Depois eu vou calcular a mesma coisa. Se a carga Q2 tem carga Q2, eu coloco Q2 aqui na equação. E a distância R2, coloco R2 aqui na equação. De tal forma que o potencial no ponto P vai ser V1 mais V2. Aí vamos dizer que tenha N cargas nesse problema. Vamos dizer que N, por exemplo, é igual a 3. Né? Então você para no 3. Você calcula V3, pronto. Você tem a carga total naquele ponto P. Mas se você tiver Vn, onde N pode mudar, N pode ser 4, 5, 6 cargas, você, para calcular o potencial total naquele ponto, é só somar todos os potenciais que tem ali perto, né? É óbvio que para fazer uma questão, você não vai ter um número muito grande de cargas, né? Você vai ter um número finito e pequeno de cargas para você somar. E para somar esse potencial é só somar, igual você soma bananas, né? Somando umas com as outras. Cuidado que, se a carga for positiva, significa que o potencial vai ser positivo. Se a carga for negativa, significa, portanto, que o potencial é negativo. Então, aí você vai ter uma subtração se a carga em questão aqui, imagina que a carga Q2 fosse negativa, né? E as outras seriam positivas. Então, esse valor V2 aqui na equação é um valor negativo, porque a carga Q2 é negativa, tá? Então, esse potencial elétrico vai depender justamente do valor da carga, se ela é positiva ou se ela é negativa, tá? Vamos seguir e fechar aqui o conteúdo. Seguinte, pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho sobre as estruturas de um condutor, né, que está carregado, certo? Na aula passada eu cheguei a falar que, por exemplo, uma esfera, pela simetria dela, ela vai ter uma densidade de cargas homogêneas, ou seja, as cargas que estão naquele condutor, elas vão se distribuir pela superfície do condutor de maneira igual, certo? Lembra que sempre aqui no meio não tem carga nenhuma, né? Porque o campo aqui dentro é igual a zero. De todas essas, né? Tem campo igual a zero. Só que, repara que, pelo cubo não ter essa simetria da esfera, onde tem ponta, você tem justamente uma maior densidade, né, de cargas. Repara que nesse objeto aqui oval,
aonde tem ponta, você tem justamente uma maior densidade, e onde não tem, é um pouquinho mais rarefeito, certo? E aí, pessoal, imagina que você tem um condutor que é muito pontudo, né? Por exemplo, essa imagem aqui, né? Você repara que esse objeto, nesta ponta aqui, ele vai ter uma quantidade, uma densidade de cargas absurda. E lembra, pessoal, que densidade de carga significa que é uma carga muito alta. E o campo elétrico, ele é proporcional à carga, né? Então, se eu tenho muita carga nesse ponto aqui, nessa proximidade do condutor, o campo elétrico é absurdamente alto. E isso é muito útil para quê? Para o funcionamento desse carinha aqui, que é o para-raio. Por que o nome para-raio? Porque ele justamente ele previne que raios aconteçam, né? O que acontece, né, pessoal? Esse para-raio, ele não está isolado do mundo, né? Ele tem muita umidade na sua volta. Normalmente, quando começa a ter relâmpagos, tempestades, né? Você tem chuva, a umidade do ar está muito alta. E o que acontece? Como a umidade do ar está muito alta, esse condutor aqui, as cargas que estão ali dentro, ele sofre um campo tão alto, mas tão alto, por ter uma densidade de carga tão alta, que as cargas começam a evacuar, né, e ir para a umidade do ar que está ali próximo. De tal maneira que a carga elétrica aqui diminua, certo? Ou seja, você vai conseguir impedir justamente o aparecimento de um raio, porque justamente esse condutor aqui, ele faz que as cargas elétricas que estão nesse condutor acabem escoando para a umidade do ar que está ali próximo. Ah, professor, e se a umidade do ar ali não escoar, né? Acontece que justamente esse para-raio vai ser um condutor, né? E aí quando o raio bater nesse condutor, e repara, pessoal, quase sempre, na maioria dos casos, justamente por esse fato das cargas elétricas escoarem, né? Acontece o fato de o raio, justamente, o para-raio conseguir parar o raio. Mas quando isso não acontece, o que acontece é o seguinte: repara que esse para-raio é ligado a um fio, né? Esse fio vai lá para a Terra. Quando o raio bate aqui e tem uma carga elétrica absurdamente alta, os raios eles vão ser descarregados lá no solo, tá? Esse fio vai lá até o solo, ele é aterrado, e aí não tem perigo de conduzir para algum lugar ou para dentro de uma casa, porque ele vai diretamente por esse fio até o solo. Então, quase sempre esses raios vão ser parados, né? Justamente pelas cargas elétricas estarem escoando, mas quando acontece, ele é conduzido justamente por esse fio, prevenindo, né, que qualquer pessoa ou objeto que não deveria ter sido atingido por um raio seja atingido, tá? Essa é a ideia. Pessoal, por hoje é só, tá? A gente vai encerrar aqui essa aula. Espero ter ajudado. Esse conteúdo vai ser muito importante para a próxima aula, para a aula de circuito. Então vejam ele com carinho, tá? Tentem focar bastante sobre os conceitos explorados aqui, o entendimento físico do que está acontecendo, mais do que a matemática. Mas sim, tá? Se você procure também entender a matemática, mas o conhecimento físico do que é um potencial elétrico, o entendimento do que isso vai ser muito importante para a gente explorar mais tarde a ideia de circuitos elétricos, que é um dos conteúdos que mais vão cair no vestibular, tá? Então tentem pegar primeiramente, dar prioridade para o conhecimento físico, né? O conceito, apenas a física conceitual aqui, né? E depois que você entender bem a ideia conceitual, você vai justamente para a ideia matemática, entender se você entendeu bem a matemática das coisas aqui, tá? Pessoal, nos vemos no próximo sábado, tá? Um grande abraço e até lá.